tendência é que haja mesmo um esvaziamento. Já de antemão a gente começa avisando, serei eu para fazer a palestra, né? Não sei se todo mundo recebeu o e-mail, menos o Matheus. Tem certeza que isso é? Bom, depois a gente confere isso, não tem problema. Eu mandei para vocês. Oi, Luciana, bom dia. Oi, bom dia. Nós mandamos para vocês hoje um livro, né, dessa semana, aliás. Nós mandamos um livro que, embora seja razoavelmente ilegal, ele está disponível, né? Ilegal porque tem direitos, né? Mas está na internet de graça. Então eu mandei para a gente ter um contato. Não sei se vocês chegaram a dar uma lida. Depois, tendo a oportunidade, a gente vai tentar dar a ênfase suficiente ao longo do trabalho para mostrar a importância de estudar Hesíodo. Mas, tendo a oportunidade, de dar uma lida, principalmente quem atua na área de filosofia, ciências humanas como um todo, e página, principalmente o pessoal da área de ciências exatas, tá? Principalmente física e química, vai achar importante, eu espero conseguir chamar a atenção de vocês para isso, para a leitura dessa obra. Mas, enfim, a gente vai estar trabalhando com ela. Já no último encontro, 2 semanas atrás, o professor Rafael Egídio, ele trouxe já algumas informações importantes sobre a segunda obra de Hesíodo, né? No caso, o Trabalho e os Dias. E fez toda uma reflexão direcionada, mas de uma maneira comparada com relação à nossa situação, principalmente a situação em sala de aula, nossa situação social como um todo. Quem veio vai estar lembrando disso, quem não veio, em breve, se Deus quiser, nós estaremos colocando o vídeo para contar. Hoje nós trabalharemos com a que é considerada a primeira obra de Hesíodo, no caso, a Teogonia, ou a história da criação através dos deuses, ou das forças divinas. Falar sobre história da criação pelas forças divinas, aparentemente, para nós que somos cristãos, né, ou que viemos da tradição judaico-cristã e muçulmana, é algo meio familiar. Porém, eu vou tentar, ao longo da palestra, trazer algumas informações que vão mostrar que é familiar e, simultaneamente, totalmente estranho a forma pela qual o Hesíodo vai estar trabalhando. A título de reforço, é importante lembrar que o Hesíodo, enquanto poeta, ele vai ser o segundo maior e mais importante educador da Grécia Antiga. Tá? E daí, quando a gente fala Grécia Antiga, a gente pode colocar tanto Roma, no saco, quanto também o cristianismo. Só que, por outro lado, pelo campo do cristianismo, ele vai estar mais sobre o aspecto técnico e operacional do que sobre o aspecto, digamos assim, religioso ou mitológico. E a gente vai estar tentando demonstrar isso para vocês. Quem ainda não conhece, deixa eu ver aqui, se a gente lança. A gente colocou aí, tentei achar uma letra que não sumisse na imagem. Essa imagem aí eu achei ela muito sugestiva, porque dá uma impressão de coisa, informação meio caótica, né, que inclusive do livro que nós utilizamos. E aí eu vou estar procurando falar para vocês um pouquinho sobre o mundo do Hesíodo. Não existe uma datação correta. Só um detalhe. Eu vou procurar dar uma visão do Hesíodo um pouco mais historiográfica e contextualizada sobre o aspecto da história psicológica do que a que foi trabalhada na versão anterior. E, ao longo da exposição, eu vou pretender fazer os traços de conexão, bom, os traços de conexão entre o período grego arcaico em que o Hesíodo vivenciou e quais são as possibilidades de aproveitamento pedagógico que nós podemos utilizar na escola e na disciplina que a gente atua. Como eu falei, tanto na área de ciências humanas, quanto na área de ciências exatas. Tá? Então, ali a gente tem... Data show é bacana porque a gente não precisa usar a memória, né? Mas, enfim, a gente acaba ficando um pouquinho atrelado àquilo.
A letra está horrível, mas enfim, vamos tentar fazer um esforço. Bom, não existe datação precisa para a data de nascimento e morte. Os gregos antigos, eles não faziam a contagem do tempo como nós. Para falar a verdade, toda a antiguidade não fazia a contagem de tempo semelhante a nós. Não é à toa que Matusalém vai ter 600 anos na Bíblia. Por quê? O calendário era lunar, não era solar. Então, a cada mudança de lua era um ano. Tá? É por isso que o cara vive tanto tempo. É um detalhezinho técnico que muitas vezes foge a pessoa. E quem está vinculado às religiões tradicionais, nem sempre isso é ventilado, a não ser em cursos de teologia. Então, assim, o Hesíodo, ele vai estar aí operando como poeta. As datações são por referência em torno de 750 a.C. a 650. Mas foram 100 anos que ele viveu? Não temos nenhum tipo de dado historiográfico preciso a respeito disso. Mas supõe-se que, em média, tenha sido por esse período. Esse período, historicamente falando, gente, é correspondente ao período de criação e implantação do sistema de polis, ou de cidades-estado, e automaticamente de criação dos sistemas políticos que, no Ocidente, hoje, nós usufruímos das possibilidades. Quem tiver pergunta, pode levantar o braço, interromper, que a gente segue, tá? Você não ia levantar, não, né? Então, o que acontece? O Hesíodo, ele vai ser um poeta que vai ter uma orientação diferenciada do Homero. O Homero, ele é um poeta que também viveu aproximadamente nessa época. Existem variações de datação. Uns colocam ele no século IX, né? Ou seja, de 800 a 700, não, de 900 a 801 a.C. Mas, por exemplo, nesse livro que eu mandei para vocês, o autor, na introdução, menciona que existe a possibilidade de Homero, ou os Homeros, também elaborarem a sua obra, né, a Ilíada e a Odisseia, também durante esse período. Por quê? Vamos só recordar uma das apresentações anteriores sobre Homero. Homero fala de cidades-estado, de polis, que não existiam na época dos micênicos, lá na época de 1100 a.C., que era o período ao qual ele se referia a respeito da Guerra de Troia. Então, por exemplo, quando ele anuncia no livro 2 da Ilíada a lista de navios, de cidades que mandaram guerreiros e carros de combate com navios de guerra para a Troia, ele fala de cidades que só vão existir a partir do século 8 ou 7 a.C. Então, Homero, obviamente, se remete a uma tradição oral anterior ao século 8 a.C., mas está também fazendo referências a populações que só vão existir a partir dessa época. Hesíodo estaria também convivendo mais ou menos nesse período, e a diferença de Homero para Hesíodo, além do talento, dizem os especialistas em literatura que a poesia de Hesíodo é razoavelmente inferior à de Homero, enquanto técnica, né? É que a orientação de Homero vai ser direcionada para a epopeia, né? Ou seja, o estilo literário dos grandes combates, dos grandes feitos heróicos, né? Então nós podemos dizer que Homero vai ser o responsável pela educação da Grécia no aspecto do quê? No aspecto religioso, estrutural, funcional, de culto, de estruturação de modelos de existência. Tá? Isso aí é interessante a gente mencionar para refletir sobre isso. Homero vai criar, por exemplo, a necessidade de você buscar a fama, ou a virtude, ou ainda a excelência, que em grego se chama areté, no caso, sob o aspecto guerreiro, que é o quê? Morrer jovem, em campo de batalha, tendo os seus feitos heróicos cantados pelos poetas. Hesíodo vai mudar o centro de gravidade da busca desta virtude, dessa excelência, dessa areté. Hesíodo vai proclamar o quê? O homem enquanto morador de uma cidade.
e enquanto morador de uma cidade, não mais através das armas e dos combates heróicos, mas através do combate verbal na praça pública, diante dos tribunais, diante da Assembleia dos Cidadãos, um homem que sabe ter equilíbrio, posicionar-se de maneira harmônica para usar a palavra e a inteligência como armas ao invés do escudo, da lança e da espada. O que não vai diminuir muita coisa no que diz respeito à orientação de Homero enquanto ideal de existência. Homero e Hesíodo podem ser perfeitamente acoplados como duas faces possíveis dos cidadãos na Grécia. Seja bem-vindo. Então, Hesíodo vai estar trabalhando com isso. Mas mais do que isso, nós vemos esse caráter do Hesíodo em que obra, gente? Nós vemos esse caráter do Hesíodo na obra O Trabalho e os Dias. Lembrando aos colegas, é a obra em que Hesíodo menciona a necessidade do seu irmão, Pérsico, se eu não me engano, se tornar um homem equilibrado, um homem da sofrosine, da justa medida, do equilíbrio, da harmonia. E ao invés de subornar juízes para conseguir a propriedade da terra que é dada de herança aos dois filhos pela morte do pai, o Pérsico compra o juiz, mas o Hesíodo chama ele à razão, tenta chamá-lo para essa excelência política ou cidadã, que é o quê? Ser um homem da justiça, um homem do equilíbrio, da harmonia, e não ceder aos impulsos do que em grego a gente chama de híbris, que é a desmedida. Se vocês pararem para pensar, toda a nossa vida, desde pequenininho até as mais importantes manifestações da nossa existência, é uma constante luta entre medida e desmedida, híbris e sofrosine, equilíbrio e desequilíbrio. Tá? É importante frisar que essa temática e essa dualidade entre dois focos principais vai ser a temática de todo o pensamento filosófico e científico que as poesias, principalmente de Hesíodo, vão estar inaugurando. Tá? Então ali, quanto ao estilo, e aí vai a mensagem para os colegas da área de letras, né? O poema ele é feito, é o primeiro que a gente vai ver o próprio artista como sendo personagem do poema. Tanto nos trabalhos e nos dias em que o irmão e o Hesíodo são personagens que estão ali em litígio jurídico, na Teogonia, o Hesíodo, fazendo o seu exercício profissional, que era ser pastor de ovelhas, ele digamos assim, ele é possuído pelas deusas, no caso as musas, e ali elas inspiram um canto, que é o poema. E esse canto, ele vai ser o quê? Ele vai ser a história da criação do cosmos. É importante a gente perceber o seguinte, os antigos não tinham uma concepção clara de universo. O universo, o conceito de universo, ele é muito amplo, porque ele supõe o infinito já como medida. Ou seja, o que é o infinito ou o que é o universo? Simplesmente a gente pode dizer que é a totalidade de tudo que existe. Só que quando a gente fala de universo, a gente fala de algo que sempre existiu, então automaticamente é sempre eterno, e ao mesmo tempo que carece de início e de fim. Cosmos, não. O conceito de cosmos, ele implica, sim, o conceito de harmonia da totalidade do que existe, mas, acima de tudo, ele implica na harmonia de um todo que está circunscrito em determinados limites, embora se tenha dificuldade de quantificar esses limites. Não só a despreocupação em quantificar esses limites não existia, eles não tinham preocupação de saber o quanto era, por exemplo, a distância entre a Terra e o céu. Eles diziam assim, como que eu posso dizer? Eles afirmavam que era muito extenso, mas não chegavam a dizer que era infinito. Até porque
a gente vai ver ao longo do poema, existe toda uma estruturação. E uma das importâncias do exílio para a gente é justamente essa questão. Então, no aspecto do verso, nós vamos observar a presença do Hesíodo enquanto personagem dos próprios poemas como sendo já um traço diferencial dele em relação a Homero. E, ao mesmo tempo, é um traço que já demonstra para a gente que, na antiguidade, já existia algum tipo de compreensão a respeito da subjetividade. O que é a subjetividade, pessoal? É aquele sentimento, aquela certeza, aquela consciência de que nós somos algo composto pela nossa história de vida, composto por tudo que é o somatório da nossa existência até aquele momento, e que esse algo é alguma coisa diferente do nosso corpo, alguma coisa diferente dos corpos e dos seres que existem ao redor do nosso corpo, e ao mesmo tempo que em relação a eles nós exercemos uma certa função de critério, de juízo, para dizer se nós, como nós fazemos as interações com essas coisas ou seres. Isso é a subjetividade. Existem alguns autores, principalmente da escola italiana e alemã, que afirmam que os antigos gregos e romanos, eles não conheciam a ideia de subjetividade e de interioridade. Esse negócio de assim, não estou afim de ficar aqui, vou levantar e vou embora. Isso seria uma manifestação típica da subjetividade voluntária diante de uma situação externa. Dizem esses especialistas que os gregos e os romanos, até praticamente os cristãos, e aí para vocês sentirem o quanto essa discussão pode ser interessante, até Descartes, no século XVI, não haveria uma consciência clara e objetiva da sua interioridade, da sua subjetividade. E se você não sabia que isso existe em você, como é que você pode ter liberdade para tomar decisões? Esse é um problema técnico que é discutido até hoje, é um problema inconcluso na história da filosofia, tá? Mas é um problema que, a princípio, por esse traço literário, que é o Hesíodo se colocar como objeto de investigação, não, mas eu digo de trato em seus próprios poemas, já é um indício que aponta a possibilidade dele estar pensando a si e a sua própria existência em relação aos acontecimentos do entorno. Tá? Então, o que acontece? Ele, nas poesias dele, ele tem 4 tipos de tendências literárias. A gnômica, ou seja, a que diz respeito ao conhecimento. A ínica, ou seja, é uma poesia que é um hino, é um canto. A gente lê em prosa hoje em dia, mas ele cantava e dançava, tá? Fazia parte do processo da poesia, a interpretação, digamos assim, gestual, acoplada ao que se falava. Então, ele não era uma fala, era um canto, é como se fosse uma música, propriamente dita. A genealógica, ou seja, a poesia do Hesíodo, ela diz menção a uma origem, e essa origem, no caso da teogonia, será a origem dos deuses, lembrando um detalhe importante. Diferentemente da nossa concepção divina, judaico-cristã e muçulmana, de um Deus criador, que sempre existiu, que é o infinito de todas as coisas, os gregos, eles vão ter uma experiência de divindade que é criada em gerações à semelhança dos homens. Alguns nós veremos de maneira assexuada e outros de maneira sexuada. Ou seja, os deuses, tanto quanto os homens, ou os seres vivos, eu quero chamar a atenção disso para vocês. Os deuses, tanto quanto os seres vivos, se reproduzem. E se reproduzem de maneira assexuada e sexuada. Então já é um primeiro traço de abordagem biologicizante, ou seja, uma visão biológica do próprio mundo divino. E um outro detalhe também muito importante: os deuses gregos não são só pessoas, eles não têm só personalidade, eles são forças da natureza simultaneamente. Então eu já mencionei isso numa outra oportunidade. Zeus, por exemplo, o pai dos deuses, o senhor do Olimpo,
ele não é só a figura de si próprio, né? O Deus Zeus. Ele é, ao mesmo tempo, a representação do trovão, do raio, e pode se manifestar tanto no carvalho, aquela árvore gigantesca, quanto no boi, na águia ou no cisne. Então, os deuses gregos, eles não são só antropomórficos, eles não têm só forma humana, mas eles são metamorfos, ou seja, eles podem tomar diversas formas, diversas manifestações da natureza. Então, ao mesmo tempo que eles são representações antropomorfizadas, ou seja, humanas, eles são simultaneamente também forças da natureza. E Hesíodo vai ser o cara que vai sistematizar a origem e, digamos assim, o âmbito de atuação de cada uma dessas divindades. Então, Hesíodo, ele é considerado, digamos assim, o codificador da religião grega. Lembrando que não existia uma religião como nós temos hoje, né? Catolicismo, cristão, mas existia um sistema de religião doméstico. Cada pai de família era um sacerdote dentro do âmbito da sua residência. Cada residência tinha o seu culto específico e o conjunto desses pais de famílias reunidos por laços de casamento, né, compunham a tribo. Perdão, o genus, que é o conjunto maior da família, primos e etc. Né? O genus, reunidos, compunham as frátrias, são irmãos por sangue. As frátrias compunham as tribos, e as tribos compunham os quadros de cidadãos das polis. Então essa era a organização que estava implícita. A religião grega segue os mesmos princípios da religião doméstica, do culto do lar, tá? Do culto do fogo sagrado. Tanto é que em cada polis, nas acrópolis, que eram consideradas os centros da cidade, no nosso caso aqui de Assis Chateaubriand, seria aqui a nossa prefeitura, tinha uma fogueira, tanto quanto existia uma fogueira em cada casa das cidades gregas, e romanas também isso vai acontecer. Esse fogo era o vínculo, um umbigo de fixação entre mortos e vivos com o seu território nacional, o seu território familiar. Ali embaixo se enterravam os mortos, no centro da casa. No centro da prefeitura se enterrariam aqueles cidadãos anônimos, mortos em combate na defesa dos direitos da população. Ali se estabelecia o culto religioso civil. Por quê? Ali estão aqueles que deram a vida pela liberdade de cada um de nós. E que, embora não tenham sido localizados, merecem um culto cívico. Então, a religião doméstica, ela é a base elementar da religião civil. Todas as cerimônias que nós fazemos hoje na política são decorrentes desse processo ancestral que remonta miseravelmente a 18 mil anos no mundo europeu. Na Grécia, desde o período da constituição da polis, mas já na civilização minoica, no século 20 a.C., a fogueira doméstica já existia na região dos Balcãs, da Grécia e da atual Turquia, que nós chamaríamos na época de Jônia. Então Hesíodo é o cara que vai pegar todos os mitos sobre os deuses gregos e vai construir uma genealogia, a história dos deuses. Mas ao mesmo tempo em que é uma história dos deuses, é uma história, ou detalhe, olha o que eu vou falar agora, hein, um termo forte. É uma teoria da origem do cosmos. Porque ele não está só falando de deuses, ele está falando de forças da natureza. Então, quando ele faz uma história da religião grega, ele está fazendo simultaneamente a primeira teoria científica da origem do cosmos. Então, ele está fazendo física. Por isso, por essas e outras, que para filósofos como Karl Raimund Popper, Hesíodo, na verdade, embora poeta, seria o primeiro filósofo da história do mundo ocidental. Então, para a maioria dos colegas que lecionam filosofia,
ou que em algum momento da sua atividade, do seu exercício profissional, você tem que mencionar a origem da filosofia, e os livros recomendam, começa no século VI, no máximo, alguns variam para o século VII a.C., com Tales de Mileto na Jônia. Segundo as pesquisas mais recentes, essa datação e essa filiação da origem do pensamento racional e científico ou filosófico, ela pode ser retroagida, ela pode ser botada para trás para Hesíodo, como o primeiro proponente de uma teoria científica, e simultaneamente para o século VIII a.C. 8, 7 a.C., não mais 7 ou 6 a.C. É uma primeira coisa interessante. Além disso, na poesia do Hesíodo, a gente ainda vai ver o quê? A gente vai ver a questão da narrativa. Existem períodos na poesia em que a narração ela se torna uma constante. Então, ao mesmo tempo em que ele é personagem, ele é narrador. Mas é uma forma diferente, porque não é prosa. Não é esse jeito aqui que eu estou mencionando, que eu estou falando com vocês. É verso. E é um verso cantado e dançado que a gente vai trabalhar daqui a pouco. Aí os especialistas, como eu mencionei, eles dizem que a poesia do Hesíodo, tecnicamente falando, enquanto métrica, música, é inferior à de Homero. A gente vai trabalhar algumas propriedades da poesia grega antiga daqui a pouco. Tá? Mas, como eu falei, ele é considerado o segundo maior educador da Grécia. Então, jovenzinho do sexo masculino que vai ser futuro cidadão, ele já era iniciado desde pequenininho nas narrativas, no canto e na dança da poesia de Homero, a Ilíada, a Guerra de Troia, e a Odisseia, a aventura do herói Odisseu de retorno à casa. Em segundo momento, ele é introduzido na poesia de Hesíodo. No caso, a teogonia, sobre a história dos deuses, ou a física, e os trabalhos e os dias, que seria como ser um cidadão justo e condizente com o ideal de justa medida, de equilíbrio, de harmonia, de sofrosismo. Bom, a etnia do Hesíodo é a Eólia. Eu mencionei isso no primeiro encontro, eu não me lembro se os outros colegas mencionaram. A Grécia não era a Grécia, como a gente conhece hoje, embora a cidade de Atenas seja a mesma há nada mais, nada menos de que 40 séculos. Tá? As pessoas que vivem em Atenas, principalmente os originários não turcos, no final do século XIX, eles são famílias que têm 40 séculos de história. A cidade de Atenas nunca foi destruída, a população nunca foi escravizada, ela tem ininterruptamente 40 séculos de história. É por isso que é tão difícil na Grécia fazer um metrô, por exemplo. Quando vai cavar, acha um monte de sítio arqueológico, então tem que parar as obras 600 vezes, desviar. Dizem os colegas lá do Núcleo de Estudos da Antiguidade do Rio de Janeiro, que quando eles foram à Grécia, visitaram as obras do metrô, toda hora tem assim, está seguindo o trem, aí para. Aí eles têm uma cúpula de vidro num certo sítio arqueológico. Aí o trem vai para o outro lado. Aí vira para o outro lado, tem outro. É por isso que os gregos não conseguem se desenvolver e recebem dinheiro da Alemanha, da Inglaterra, da França, para não destruírem seus patrimônios históricos. Por quê? Eles são a origem da nossa civilização. E é por isso que a Grécia está na pindaíba e a Alemanha faz de tudo para tentar tirar ela do buraco. Bom, a etnia Eólia é uma das mais antigas que existia na região dos Balcãs, ali que a gente vai chamar hoje de Grécia. Na verdade, nós temos 4 etnias. A Pelasga, que é considerada pré-histórica, seria considerada autóctone, que são homens, assim mais ou menos da minha estatura, mais de pele morena, cabelo liso e negro, que são chamados estilo mediterrâneo, fisiologicamente falando. E aí virão os jônios, que vão estar vivendo tanto na área da Turquia, que tem também o mesmo estilo. Nós vamos ver os eólios,
que já são de pele mais branca e cabelos louros ou vermelhos, tá? E temos os dóricos, que vão ser a última leva de indo-europeus que vai invadir a região, que também são brancos, de origem germânica, todos eles indo-europeus, considerados indo-europeus, e que vão estar trazendo a última leva civilizatória do processo ali para constituir o que nós vamos chamar de gregos, já no período arcaico, que é esse que a gente está estudando aí com Hesíodo. Então, ele é uma das etnias mais antigas que tem ali na região dos Bálcanos. Ele viveu na cidade de Ascara, na região chamada Beócia. E ele era proprietário de terra. Naquela época, gente, é que nem aqui em Assis Chateaubriand. A maioria dos cidadãos, até os mais pobres, tirando certa situação, tem uma casinha, nem que seja alugada na cidade, tem um sítiozinho, mais para o interior. Na Grécia, ser cidadão era isso. Você tinha que ter uma residência na cidade, um agrupamento populacional, e você tinha que ter propriedade de terra. Na razão do tamanho da sua propriedade de terra, era a razão dos impostos que você tinha que pagar. Isso não mudou muito não, né? Mas enfim, é dali que vem esse negócio. Né? Então o que acontece, gente? Para quem não conhece, esse é o nosso amiguinho aí, numa representação romana do século III a.C. Tá? Eu não consegui achar uma estátua grega que fosse interessante. Então, esse aí seria o nosso herói da manhã de sábado, aqui no IF Sofia, o Hesíodo. Teoricamente, nosso primeiro filósofo, mas na verdade ele se jura de pé junto que é poeta. O que a gente vai ver? Trouxe aí para vocês um mapinha, para quem não está lembrado, da região ali da Grécia. Nós temos ali no canto esquerdo a chamada Grécia continental. Está um pulinho ali para dar. Eu não tenho aquelas canetinhas. No Rio de Janeiro a gente morre de medo daquilo que a polícia pensa que é mira, né? Manda tiro na gente. Então, essa região aqui é a chamada Grécia continental, ou vamos usar o termo técnico, que é Hélade. A Hélade é o conjunto das cidades-estados que, pelo Mediterrâneo, compunham uma área de influência cultural, onde se falava e vivia como um grego, tendo crenças em comum. Então, não existia Estado Nacional. Não se esqueça, nossos pais, nossos fundadores, é que foram os primeiros a dar o pontapé inicial nesse estilo de vida política, que é o Estado Nacional. Os portugueses foram os primeiros a criar o Estado Nacional. Então, cada pontinho desses aqui, gente, era um país. Cada cidade-estado era um país. É como se Assis Chateaubriand fosse um país. Você vai lá para Jesuítas, para visitar um colega inteiro, você fez uma viagem internacional. É sério. Foi ali para Palotina, foi a Toledo dar uma voltinha no lago, ali você fez uma viagem internacional. E ali você não tem direito a nada, porque você não é cidadão daquela cidade. Você não é membro do quadro político daquela cidade. Mesmo que você fale português, mesmo que você acredite nas mesmas crenças que eles, se você não nasceu, você não tem direito a nada. Na melhor das hipóteses, você tem o seu amigo que mora lá, ele, cidadão, pleno dos seus direitos, ele pode ser o seu patrono. Ele pode dizer, deixa de trabalhar aqui em Toledo, ela vai poder trabalhar, eu sou responsável por ele. O que ia acontecer com ele, eu respondo. Que era um sistema de patronagem. Os estrangeiros poderiam viver fora das suas cidades? Poderiam, como estrangeiro. Como estrangeiro não fedia nem cheirava. Ele só era representado pelo cidadão que era responsável por ele, compondo inclusive os quadros da família do cidadão. A partir do direito, no momento que você estava ali, ele, o pai da família dessa pessoa, seria responsável inclusive com quem você ia casar ou deixar de casar. E que tipo de contribuição financeira você ia ter que dar para compor a Cosa Nostra, a família, a nossa família. Tá? Então é interessante você perceber isso. Então o que acontece? Olha só, aqui nós temos os 4 tipos. Tá? Quando eu falo aqueu, você vai ver na Ilíada, são os micênicos. Está nessa região abóbora aqui, na Grécia continental,
com essas polis que compunham essa área de influência. Nós temos os eólicos, vocês podem perceber, tem ali a região da polis de Larissa, a polis mais famosa da, digamos assim, da etnia eólica é Tebas. Nós vamos ver várias tragédias, várias peças de teatro acontecendo na cidade de Tebas. Muitas vezes essa cidade de Tebas é confundida com a cidade de Tebas do Egito, mas aqui abaixo não está representado. Mas enfim, é nessa região, a chamada Beócia, aonde a cidade de Exílio vai estar vivendo, se localiza, e é ali que toda essa trama que nós estamos vendo nos dois poemas vão estar acontecendo. Nós temos aqui os dóricos, que eu falei, que é a última leva étnica de língua grega que vai estar invadindo essa região, e finalmente os jônicos, que teoricamente nos nossos livros de história da filosofia são apresentados como os criadores da filosofia aqui na polis de Mileto. Se a nossa tese, junto com esses especialistas aí das últimas pesquisas, estiver correta, a origem da filosofia deixa de ser asiática e passa a ser europeia, no caso na cidade de Asca, que é a localização do nosso amigo aí, o Exílio. Gente, estou falando pra caramba até agora, tudo bem? Nenhuma dúvida? Estamos revendo ou estamos aprendendo? Ai, agora eu não vou lembrar não, você não está vendo não? Peraí, vamos ver se melhora aqui no próximo. Não melhor. Mas enfim. Eleia, Parmênides de Eleia. Se eu não me engano é na Ásia. Se eu não me engano é ali na região da Turquia. Mas a gente vai conferir. Esse daí é um mapinha geopolítico, tá? Já do século VIII a.C., onde ali a gente vê as regiões que são reunidas. Eu quero dizer para vocês que não é como se fosse a extensão territorial de um município, tá, gente? Cada unidade dessas aí é uma reunião de diversas polis, e cada polis é uma reunião de diversas aldeias. Então, por exemplo, a cidade de Atenas não é uma cidade só, ela é composta, por exemplo, por 4 aldeias que vão se chamar Ática. No caso, é a região bem ao lado ali à direita daquele quadrinho rosa-choque ali. Tá? É a região da Ática. Ali fica a polis de Atenas. Tá? Da região da Beócia, que é aquela ali frisada, a principal cidade, a cidade mais importante, mais poderosa, seria a cidade de Tebas. Vamos ver nesse outro aqui. Esse quadrinho já trabalha a divisão política, né, no século 4 a.C., 3 a.C., da chamada Liga Beócia. Vai ser uma organização de todas essas polis que vão compor um micro-império, tá? Que vai se opor ao Império Ateniense, junto, num primeiro momento, depois contra também o Império Espartano. Para quem não é muito chegado na história da Grécia, vale a pena dar uma lida, você vai começar a ver o quanto que essa história vai ser a base da referência do processo colonialista europeu da América, da África e da Ásia, nos séculos 17 a 19. E até hoje, tá? Eles se organizaram. Então ali, ó, olha onde está a Ásia. Nós temos aqui a polis de Tebas, é a principal, aqui, ó, bem aqui na frente. Tem Téspias, Plateia e aqui a cidade de Asca. Então ela era uma cidade fronteiriça. Tá? E o Exílio, como poeta, com certeza, ele deveria fazer um tour por toda essa região aí. A gente vai ver daqui a pouco, o poeta ele tinha uma função social que é muito diferenciada do que a gente idealiza hoje para um poeta. Mas, tá clara essa questão, a localização ficou boa aí para todo mundo, nenhuma dúvida, tá bacaninha? Posso seguir então? Beleza. Oi? Você explicando aí sobre a questão da crença, da religião deles, Sim. né? Eles enterrar os mortos dentro do seu próprio lar, né? Eu estava fazendo aqui um pensamento relacionado assim,
ao tempo e o espaço. E a gente estuda os povos egípcios daí, né? Na época das pirâmides, né? Os povos antigos. Aí, no caso, foi bem depois daí, né? Porque os egípcios eles tinham o costume de construir as pirâmides e enterrar seus mortos lá nas pirâmides. Aí, no caso, na Grécia, daí já uma idade já bem mais avançada, mais adiante, né? Eles não tinham esse costume religioso daí de enterrar os mortos, daí fora da casa, no caso. Eles faziam seus cultos religiosos ali dentro da casa também? Era só familiar? Não, aí é que tá, veja só. Nós teríamos vários momentos. Eu fiz um estudo que está inclusive no site da Secretaria de Estado da Educação, a monografia que eu trabalhei sobre isso, que foi a alma na Grécia, a origem do individualismo, do indivíduo no Ocidente. Está de graça na internet, pode baixar. Existem dois autores que trabalham essa temática de maneira muito interessante. O primeiro é Fustel de Coulanges, com o livro A Cidade Antiga. É um clássico. Existe um livro também de um outro autor chamado Vlastos, que também fala sobre a Cidade Antiga, mas que é uma crítica ao posicionamento do Coulanges. Eu prefiro o Coulanges, trabalho mais com a teoria do Coulanges. Ele faz toda a análise da cidade grega, desde os cultos familiares, né, o culto dos mortos, o culto dos ancestrais, até a estruturação da política como uma exteriorização do processo interno de gerência familiar. E existe uma obra que é técnica da editora da Fundação Calouste Gulbenkian, chamada A Religião Grega, ou A Religião na Grécia, se eu não me engano. É importado esse livro, mas não é muito caro não. Uma bitola desse tamanho, mas trata de toda a Grécia, desde o século XX a.C., até o período da romanização, a partir do século III, II, antes de Cristo. Ali, eles falam o seguinte: existem diversos momentos, e aí, conforme essas etnias vão chegando na região, os hábitos funerários e a concepção de alma, eu trabalhei justamente o conceito de alma, como ele evoluiu desde o século XX até o século VII a.C., nesse livro. Isso vai mudando. Então, por exemplo, em Homero, você vê incinerar os corpos. Primeiro, porque eles estão fora de casa há 10 anos. Segundo, não tinha lugar para enterrar que fosse seguro para manter os corpos das pessoas para deterioração, o que era um processo religioso, uma vez que a terra não era a terra era Gaia, a mãe terra. Então, devolver o que a terra deu, que é o nosso corpo, ele ser dissolvido na terra, era um processo religioso do ciclo sem fim, né? O famoso do Rei Leão, né? O ciclo sem fim. Aquilo ali era a base da nossa sociedade enquanto civilização. Mas eles tinham que queimar, porque corpo podre dá peste. Então tinha que queimar, então se fez tudo uma justificativa onde, pelas chamas, a alma do defunto iria para os deuses. Já em outro momento, isso volta a ser a tradição, que é a inumação, o ocultamento do corpo na terra. Num primeiro momento, e isso vai ser desde o período da Idade das Trevas, que é de 1100 a.C., até o período das cidades, nós vamos ver o defunto sendo enterrado no centro da casa, embaixo da lareira doméstica, que vai ser justamente, como eu falei, uma espécie de umbigo dimensional de fixação do agrupamento vivo naquele território, mas ao mesmo tempo, através das funções religiosas e sociais do pai e da mãe de família, ou seja, lembrando, o homem tinha que ser o filho mais velho do casal fundador da família. Não pode ser o primo dele. Só se ele e toda a linhagem masculina desse casal principal morrer, aí o irmão desse casal principal, o pai desse casal principal, é que vai começar a botar a linhagem como líder da família. E a mãe, no processo de manutenção daquela chama sempre acesa, representando que existem homens da linhagem do marido para assumir a liderança da família. Tá? Para manter essa linha masculina de poder,
esse pai de família ele podia se relacionar sexualmente, só ele, o irmão dele já não podia, sem autorização expressa dele. Se relacionava sexualmente com a esposa, todos os homens gregos, mesmo se ele gostasse de dar marcha reta, que ele, dos 30 aos 35 anos, ele tinha que estar casado, era uma função religiosa, era uma função, perceba gente, o pai de família não é só um homem que trabalha e leva sustento para casa. Ele é responsável direto e imediato pela subsistência de todos os membros da família, inclusive escravos e agregados, os estrangeiros que vinham morar e ele patrocinava. Ele tinha que ter a manutenção financeira, alimentar e de segurança de todo esse grupo. Então ele tinha que ter dinheiro para armar a si e ao seu próprio exército pessoal, os parentes, tá? Para manter a segurança dele. É essa estrutura micro que vai ser projetada na estrutura da criação da cidade-estado. Tudo com a desculpa religiosa. Então o que acontece? Eles enterravam ali embaixo do umbigo da lareira doméstica. Quando eles sentiram, durante o período das trevas, a necessidade de reunir as famílias para montar uma defesa melhor contra os dóricos, que a gente vai falar daqui a pouquinho melhor sobre o assunto, vão ser 300 anos de conflitos, quase de que uma guerra, uma caçada de extermínio das populações jônias e eólias, quando os dóricos chegarem. Tá? A gente vai esmiuçar isso daqui a pouco. Quando eles sentirem essa necessidade, eles vão ter que compartilhar os segredos religiosos das famílias, as magias, as místicas. E aí eles vão ter que criar um centro de interesse comum. Qual foi? Hoje a gente chama de prefeitura. Eles chamavam de acrópole. E ali, aqueles que das famílias se reuniam e ninguém achava a cabeça ou os pedaços, né? Enfim, só achavam os pedaços. Como é que você sabe, né? Aquela guerra naquele tempo não era ficar apertando o botãozinho, né? Nem mandando tiro nos outros. Você tinha que sentir a lâmina vibrando no corpo da pessoa enquanto você cortava ela, né? Era uma guerra diferente. Um negócio assim meio bacana, no sentido de mostrar quem verdadeiramente carrega algo entre as pernas ou não. Mas, enfim, eles criaram, então, esse sistema. Então, vai ser a criação de um cemitério, como propriedade comum. Terreno, isso vai para o cristianismo. O terreno sagrado, onde os cidadãos repousam após a sua existência ou a defesa da cidade, vai começar a sair do interior da casa, assim como as magias, os rituais, e vai começar a ser socializado. Vai ter um negócio, ó, pisa na terra do meu túmulo lá que você é punível com morte. Porque era sagrado. Da onde vem o culto dos mortos que nós temos hoje. Tá? Aí o dia dos finados, que o cristianismo vai absorver, era igualzinho feito desde 40 séculos atrás lá na Grécia. A diferença é que quando era em casa, o que eles faziam? O pai de família, ele fazia as datas religiosas do grupo familiar, que eram ou não condizentes com a data da cidade, tá? Ou seja, as datas civis. Como a gente tem aqui o patrono, a gente não tem aqui São Francisco, né? Aqui? Então, isso daí vem dos gregos. Eles escolhiam Ares, Atena, Zeus, eram os patronos da cidade. É igualzinho, os católicos copiaram, eles não sabem, mas copiaram. Eles abriam o túmulo, botavam a escravaiada toda para limpar. Lembra, escravo naquele tempo não era por cor de pele. Qualquer um que não soubesse se defender ou fosse apresado ou criado já como escravo, era escravo, então tinha escravo de todas as cores e etnias. Está devendo dinheiro? Você era escravizada para pagar a sua dívida. Então, limpava o túmulo, enchia de festa, a mulherada já descia um monte de comida, os homens já matavam uns 3 ou 4 boi para fazer uma churrascada dentro do túmulo. Música, artista, cara dando pirueta, poeta dançando e cantando, rolava a festa ali junto com os ancestrais. Por quê? Era um momento de compartilhar o fruto do trabalho dos mortos, porque eles viveram e proporcionaram tudo isso para nós. Então, se a família está próspera, vamos conviver. E o grego não dava um passo sem consultar os seus mortos através do quê? Da lareira doméstica.
todas as cerimônias religiosas, à exceção da visita ali aos ancestrais, era considerado necessário ser feito. Até a aceitação de filhos. O cara estava em guerra, a mulher estava grávida, voltou. Vai que perdeu e deu um perdido por fora. Ele tinha um processo de aceitação desse filho que se chamava ignação, que era o quê? Apresentar ao fogo sagrado. E essa madeira não era qualquer madeira lá que você botava para queimar, não. Tinha que vir madeira do Líbano, né? Que era considerada uma madeira sagrada, apontada por Homero como a madeira que pode alimentar o fogo sagrado. Da onde que vem essa tradição do fogo sagrado, gente? Índia, Bhagavad Gita, os Vedas, Agni, o Deus Fogo. Então, Fustel de Coulanges, ele trabalha toda essa intrínseca manifestação entre política familiar e política civil no Ocidente. Já o Burkert, ele vai trabalhar a questão sobre o aspecto externo à família. Então, a criação de cemitérios, por exemplo, no Cerâmico, em Atenas, que é um dos cemitérios mais antigos do planeta, 40 séculos de existência. Ali já vai ser uma visão de que o morto, ele pode trazer consequências pela putrefação à saúde pública. Ah, mas já é uma concepção de saúde pública na antiguidade? Não necessariamente, mas digamos que vai ser uma espécie de prestígio. As famílias do período clássico, principalmente no período clássico, com o Império Ateniense, vão ficar muito ricas. E elas vão ter um desdobramento, uma superpopulação. Então, enterrar gente dentro de casa começou a ser um problema. Então, eles criam os cemitérios fora para evitar transtornos de saúde. Eles não tinham consciência disso, mas já estavam prevendo transtornos de saúde. Vai ser nesse período que a colonização grega vai ser acentuada e a gente vai ver a língua grega e diversas polis sendo fundadas em toda a bacia do mar Mediterrâneo. Então, é mais ou menos por aí. Vamos voltar então, gente? Aqui a gente já falou da Beócia. Essa região aí, ó, essa foto, não está muito clara, mas enfim, só para vocês se reconhecerem. Ali, ó, no canto esquerdo inferior, nós temos a cidade atual de Ascra. Ela permanece. Ah, mas lá do século 8 a.C.? Gente, o mundo é grande. E existem povos que já vivem mais do que nós, do que nossos míseros 500 anos. Ali é o Monte Helicon, tema da poesia, aonde teoricamente Hesíodo seria possuído pelas musas, as deusas inspiradoras. Poder ver uma linha aqui? E ali é que vai rolar toda a trama e ao mesmo tempo tanto dos trabalhos e dos dias, a propriedade do Hesíodo vai ser aos pés desse monte, tá? Quanto também durante o pastoreio ali das ovelhas, o Hesíodo vai ser possuído pelas musas para cantar o poema que a gente está estudando hoje. É essa região aí. Bom, e aí vem, né? Aí eu trago para a gente algumas reflexões sobre o próprio tema teogonia. Quem são aí os professores de letras vai lembrar que desmembrando ali a palavra, teo é de Deus ou divino, né? E gonos é origem, né? Criação, propriamente dita. Então, teogonia é a criação através dos deuses. Eu classifico o tema do poema como um mito cosmogônico. Eu quero lembrar para vocês que a palavra mito e logos, que em histórias de filosofia a gente costuma diferenciar para os nossos alunos, até o século V, final do século V, início do século IV antes de Cristo, eles são sinônimos. Então, para você falar razão ou história sem demonstração racional, você, em grego, poderia usar tanto mito quanto logos como palavras sinônimas. Mais para frente a gente vai estudar o porquê que os gregos vão diferenciar os sentidos, embora em nenhum dicionário até hoje você vai ver eles sendo afastados enquanto sinônimos. Tá? Então a gente diz que é um poema, sim, é um poema, mas necessariamente é um mito.
Hesíodo não tem a menor preocupação de provar racionalmente o porquê que ele está dizendo que foi desse jeito. Até porque não cabia ao poeta ter essa preocupação. Ele simplesmente é possuído pelos deuses e os deuses fazem ele ver o que os deuses querem. E aí a gente pode até dizer, né, assim, mal comparadamente falando, que se assemelha muito ao processo mediúnico, né, porque os médiuns, né, do espiritismo, eles dizem que não são eles que escrevem, eles reproduzem o que ouvem. Mas, sem entrar no mérito da questão, ele é o que a gente chama de mito cosmogônico, matéria de vestibular aí para a rapaziada que vai fazer vestibular e quem vai dar aula para pré-vestibular. Diferença entre cosmogonia e cosmologia. Cosmogonia são as diversas explicações, religiosas ou não, da origem do cosmos através da intervenção divina. Lembrando, divino para eles são forças da natureza. Não é só divino porque é sobrenatural. Isso é um detalhe importante. Para nós, a intervenção do divino hoje é sobrenatural. Está além das leis da natureza. Para o grego, isso inexistia. O que hoje seria sobrenatural para eles é mais do que natural. Tá? É física, pura física. Então, a teogonia seria esse mito cosmogônico. Além disso, a gente tem que considerar o quê? A linguagem, sobretudo a linguagem oral, não nos esqueçamos, os gregos passaram 300 anos sem escrita. Então se desenvolveu a cultura oral na cabeça dos gregos. Falar, e sobretudo falar inspirado pelos deuses, era uma função religiosa importantíssima. Era, em última análise, um sistema de preservação dos conhecimentos e saberes de boca a ouvido. Ah, mas e o telefone sem fio? Bom, além de não ter telefone naquela época, é óbvio que existia a distorção. Mas habilitar-se nas táticas ou técnicas mnemônicas, a utilização dos recursos da memória era essencial. É por isso que em educação até hoje a gente faz provas. A gente aplica questões para os nossos alunos. Para quê? Para que nós averiguemos até que ponto aquilo que a gente está falando para ele fixou. Para ele reproduzir tal qual a gente fala, hoje não. Hoje a gente veio com esse negócio que a filosofia criou, que é o senso crítico. Não, ele tem que saber o basicão, o que aconteceu, mas ele tem que construir um pensamento em cima daquilo, beleza. Mas naquela época era de preservação o mais fiel possível. Era a única mídia que existia, gente. Eles não sabiam escrever, eram analfabetos. Eram iletrados? Não. Eram letrados dentro da tecnologia oral. É uma grande sacada de diferença. Hoje, todos os nossos sistemas de avaliação, de qualquer tipo, ainda estão atrelados a essa necessidade aí. Todos. Prova oral, seminário, moonwalk em cima do palco. Você quer ver o cara sapateando para dizer o que você sabe que é o básico sobre aquilo que você ensinou para ele. Se ele criar mais, parabéns, não pode sair daqui. Basicamente ele tem que reproduzir. Seria a tal da preservação dos saberes históricos e socialmente elaborados pela humanidade. Né? É um problema que a gente vai ter que pensar um dia a respeito, se é tão necessário hoje em dia. Né? Outro detalhe, essa manifestação pelo poeta é a verdade acessível apenas aos deuses. Pessoal, verdade com V maiúsculo, ou seja, aquela verdade inquestionável, aquela verdade que está acima de qualquer tipo de questionamento, de opinião. O poeta não é um filósofo necessariamente, apesar que a gente está apontando o Hesíodo como talvez o primeiro filósofo, mas sobre o que é verdadeiro ou falso, para os antigos, só os deuses sabiam. Mesmo que você estivesse falando a verdade ou sobre a verdade, você não tem recursos efetivamente para dizer e afirmar que é a verdade.
porque a linha entre opinião e verdade, só os seres que são imortais têm lembrança. Concorda comigo? Que por melhor que você seja de memória, você se lembra do seu tetravô? Qual era o nome dele, qual a profissão, por que ele morreu? Verdade com valor absoluto. Verdade com valor absoluto só era... Porque a memória humana, na melhor das hipóteses, guarda até a 5ª geração. Naquela época, por exemplo, digamos que eu ia me apresentar aqui para Solange, eu ia falar assim, ó, oi, tudo bem? Meu nome é José, eu sou filho de José Provete e Eliane Maia Rodrigues, que eram filhos de fulano. Ele tinha que enunciar a família dele até a 5ª geração, que era o máximo que a memória conseguia. E no culto religioso do enterramento, os cadáveres nas tumbas eram guardados e respeitados a cada festejo até a 5ª geração. Então, saber de coisas que aconteceram lá nos tempos heróicos, como Homero, só através da intervenção dos deuses. Porque o poeta não viveu aquilo. O poeta não leu isso em lugar nenhum. Da onde que ele tira isso? Hoje nós diríamos da imaginação dele. Para eles, eram os deuses que possuíam esse poeta, e ao possuir esse poeta, trazia a ele a imagem mental das cenas. A gente vai trabalhar isso daqui a pouquinho mais para frente, tá? Então, os deuses falam a verdade. Ledo, engano. A gente vai ver daqui a pouquinho, as musas já começam a brincadeira dizendo, olha, nós temos palavras passíveis de serem semelhantes da verdade. Mas a gente pode enganar você se a gente quiser. Mas vem comigo que eu vou te dizer a verdade. E a gente vai discutir isso daqui a pouquinho um pouco melhor, né? Como distinguir um conhecimento verdadeiro de um conhecimento falso? Gente, para quem ainda não pensou, mas é da área de ciências exatas, já começou a perceber que estamos falando de epistemologia, ou de teoria do conhecimento. Que é o quê? O que é o conhecimento verdadeiro ou digno de verdade para ser mantido e reproduzido e pensado para a construção de explicações sobre a realidade? E o que não é? Que deve ser secundário, terciário ou até esquecido? O que é digno de manter-se na memória ou não? Exildo vai estar trabalhando isso aí nesse poema. Um outro detalhe importante é que o tempo, perceba, física, estamos falando de conceitos de física. O tempo, ele é um Deus. E por ser um Deus, ele é um ser natural. E por ser um ser natural e um Deus, ele tem que ser mencionado. O tempo para eles não é um tempo cronológico. Ah, professor, peraí, agora o senhor apelou para a minha imaginação. Alguém aqui consegue com facilidade imaginar um tempo que não é quantificado cronologicamente? Eu tenho que pensar nesse tempo como personagem, professor, para conseguir visualizar mais ou menos. Já pararam para pensar no sentido da palavra latina templo ou templum? O templum ou templo, ele é um espaço geográfico, físico, em que se dá a manifestação do divino num tempo que não é cronológico. Às vezes, apesar que o pastor de vez em quando fica olhando para o relógio, mas o relógio não faz parte do templo. O templo é aquele espaço que nós vamos chamar de teofânico, ou seja, de manifestação dos deuses, aonde atos rituais são atemporalmente editados. E o fiel, ele é chamado a se reeditar e manifestar-se junto a esta reedição durante o ofício religioso. Esse é o significado do tempo. Quando a gente vai lá na igreja, domingo, ou outro dia que você vai no seu culto religioso, aquele momento ali é um momento de interrupção do tempo cronológico externo, para que você, no tempo dos deuses, ou de Deus, você trave conhecimento, trave contato
ou o que você busca na religião com a divindade que você adora. Então o que acontece? O tempo, no período de exílio, gente, relógio é construção do século XVII. O relógio mecânico, 17. O relógio de água, século IV a.C., a tal da clepsidra. O relógio do sol, século VII. Não havia uma matematização do tempo. O tempo era do raiar ao pôr do sol. É por isso que até hoje muito agricultor ainda nem raiou o dia, mas já sabe que é madrugadinha, o cara pega lá a enxada dele, pega o tratorzinho e vai para a roça. Por quê? É o tempo natural, é o tempo do dia. E lembra, gente, naquela época não tinha luz elétrica. Andar de noite era risco de encontrar urso, leão, javali, que é um porco invocado com os dentes bravos, que corta a sua perna até a virilha, se você der mole. Não é o nosso javali ou queixada, não. Lá da Europa, um bichinho tipo pumba, do Rei Leão. Então, por ali. E ainda tinha o risco de encontrar piratas. É óbvio que você encontrar um pessoal que tinha problemas, né? Que muitas vezes vão ser apresentados mitologicamente como monstros. É que, na verdade, são assassinos e pessoas que, enfim, como hoje existem, se divertem com sofrimento alheio. Então, andar no escuro e desarmado não era muito saudável. Enfim, então esse tempo, ele é o quê? A caracterização de uma manifestação divina. Cada dia para os homens da época do exílio é um dia que é caracterizado pela divindade que está se manifestando. O dia hoje não apareceu com névoa, então a deusa névoa é que está mandando no dia. Um dia preguiçosinho, frio. Sobre tempo de plantação, as colheitas tem a ver? Sim, por quê? Ninguém parou para pensar na festa do milho. Na Grécia, como outras culturas, o período da fartura, do plantio ou da colheita eram momentos de comemoração religiosa de Ceres, a deusa da agricultura. Ou seja, era um momento em que a bênção dos deuses se transformava na fartura do alimento ou da fecundidade da terra e dos animais em reprodução, inclusive do próprio homem, na hora de reproduzir. Então perceba, é um tempo que não é regulado pelo relógio. É um tempo que não se restringe a 24 horas. É um tempo de manifestação teofânica, ou seja, um tempo de manifestação do Deus. Do Deus que caracteriza. Se o dia está brilhante, céu azul, nós temos vários deuses em atuação. Para começar, Hélios, o Sol, está passeando tranquilão no seu carro na água. Temos Urano, o céu, que mantém a abóbora. Temos Gaia, que sustenta as nossas pernas e nos dá os alimentos. Temos éter, o brilho do Sol através da luminosidade da atmosfera. São deuses, não são coisas. É importante a gente ter essa concepção quando a gente pega uma obra antiga, porque os autores estão trabalhando com essas categorias, gente. Tá? Para quem dá aula de ensino religioso, é a ótima oportunidade de você situar o seu aluno diante da história da religião. Se você está falando de filosofia, é uma ótima hora de você perceber que, ao mesmo tempo, quando o grego fala de deuses, ele está falando de física, fenômenos naturais. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Outra coisa também é que o mundo, como eu falei na questão do cosmos, ele vai estar sendo observado sob um aspecto do quê? De uma totalidade única, una e múltiplo de teofanias. Ou seja, embora o mundo seja um e somente um, num bloco total, unido, ele apresenta diversidades teofânicas, ou se você preferir agora com o que a gente está falando, físicas, na sua simultaneidade. Para nós estarmos aqui hoje, Gaia sustenta esse prédio.
Éter e Aer, nos dão o ar que nos faz ver através da luminosidade do dia, também com a lâmpada que está ligando hoje, mas enfim, está aqui, e o ar está fazendo os nossos pulmões funcionarem. Daqui a pouco a gente vai fazer um food stop, né, uma comidinha ali, para dar uma aquecida e acordar, mas Ceres nos deu os elementos. Então, para eles, cada ato da vida era um ato religioso. Em nenhum momento da antiguidade, mesmo nos períodos mais recentes, com os filósofos que muitos outros filósofos contemporâneos classificam como filósofos céticos, que não acreditam, né, nos próprios deuses, nenhum grego deixou, durante toda a história da Grécia Antiga, de cultuar os seus mortos. Até porque, por desconfiança, vai que os outros estão certos e eu estou errado. Então, o grego não era burro. O grego sabia que, mesmo acreditando em outras coisas, ele era melhor prevenido que remediado. Ok? Bom, vamos dar um intervalinho. Ô, professor, Oi. eu quero saber qual que é o século do Sol. Século do Sol. Como assim? Explica melhor. Não, você está falando isso. Ah, sim, do relógio. Eu acho que é Decômetro o nome. Século 7 para 6 a.C. Tales é indicado como o primeiro que vai trazer o relógio de sol do Egito para a Europa. Então vamos dar um intervalinho.